Agora, falando do cenário, né? A gente tá com uma taxa, muitas pessoas estavam investindo em papel. A gente teve um aumento da taxa, então quer dizer, as pessoas estavam comprando até pela questão do dividendo. O que, na sua opinião, é importante para que as pessoas, para que os investidores analisem fundo de papel? Bom, vamos lá. Primeiro, o universo de fundos imobiliários é enorme. Aí você subdivide em dois grandes blocos, tijolo e papel. Né? Tijolo é quando compra a propriedade. Né? Comprei o imóvel propriamente dito. Papel, via de regra, é quando você está comprando instrumentos de dívida que financiam o mercado imobiliário. E aí você pode bifurcar em dois blocos. Instrumentos de dívida que são remunerados a CDI mais um determinado prêmio e outros que são indexados à inflação. Então, por que o pessoal vinha comprando muito papel? Porque tinha muito fundo indexado à inflação que estava trazendo grandes dividendos, porque a inflação era repassada na veia para o investidor. Então, aumentava ali a parcela com o indexador, com o IPCA, com o IGPM, entrava naquele mês aquela parcela maior na conta do fundo e, consequentemente, aumentava o dividendo. Agora, tem que estar atento, porque subdividindo de novo, a gente tem o que a gente chama de high grade e high yield. High grade é grande qualidade, né? Ótimos pagadores, mas uma taxa um pouco mais baixa. E o high yield, que você tem, digamos assim, um pouco mais de risco e costuma pagar melhor. Então, eu acho que quando a gente estava vendo aquela leva de fundos pagando muito porque a inflação estava subindo, a gente, na TRX, ligou o sinal de alerta. Porque se alguém está ganhando aquele dividendo maior por causa da inflação, do outro lado alguém está pagando. E chega uma hora que o cara está pagando, paga um mês, paga dois, paga três, chega uma hora que ele põe a língua de fora e não consegue pagar. E aí, quando ele não consegue pagar, se traduz imediatamente num dividendo menor para o cotista do fundo, porque o fundo não recebeu aquela parcela. Dinheiro. E aí começa a ter aquela discussão, mas qual é a garantia? Como é que eu vou executar? Como é que eu não vou? Então, tudo isso requer estudo, requer análise. Isso que a gente faz no Trix pro investidor. Tem a carteira papel. Se você quiser investir em papel, você tem a carteira Trix Papel. Você vai lá e compra a carteira Trix Papel. Agora, para o investidor que está analisando, eu acho que primeiro desenhar quais são os grandes blocos de fundo. Separar tijolo e papel e subdividir no papel. High grade, high yield, né, como eu expliquei. Se é atrelado a IPCA, se é atrelado à inflação, se é atrelado a CDI. Então, tem que fazer essa análise para entender o que está dentro do fundo, para avaliar se faz sentido na tua carteira ou não. Quando a inflação está alta, esses fundos pagadores através de IPCA vão pagar mais. Quando o CDI sobe, os fundos atrelados à CDI vão pagar mais. Só que cada vez que ele está pagando mais, ele está aumentando o risco. Porque ele está pagando mais porque alguém está pagando mais. E aí, se então, parar de pagar, um problema, o risco da inadimplência, do outro lado. Então, eu acho que, como tudo, é um equilíbrio também, né? Você não ter só tijolo, você não ter só papel. Quando você tem tijolo, você não ter só um determinado tipo de imóvel, né? Você vê a pandemia. Quem tinha só fundo de shopping até 2019, fundo de shopping estava na crista da onda. Apanhando. Aí vem 2020, fecha todos os shoppings, uma coisa inimaginável. Desabaram. Lajes também, né? Desaba o dividendo. Então, diversificação, né? Você está em várias teses, em vários fundos e bem selecionados. Para o cara que está começando, qual o percentual que você recomenda, Lui, entre fundos imobiliários de tijolo e papel? Existe uma regra ou uma recomendação para isso? Eu acho que não tem uma regra para quem está começando ou não. E depende muito do momento. Por exemplo, agora a gente está pesando mais em fundos de tijolo e um pouco menos em papel, porque a gente vê mais potencial de valorização quando os juros começar a cair. Vai cair em setembro, vai cair... Vai ter que cair, né? Alguma hora vai começar a cair, é inevitável. A gente já viu esse Senão filme, o Brasil né? quebra também. Não tem muito jeito. É cíclico, né? Sobe, desce, normal. Então, agora a gente está pesando mais em tijolo porque a gente acha que tem mais potencial de valorização no médio prazo. Então, eu acho que tem que... Cada hora é um momento, né? Quando a inflação estava muito alta, sobe um pouco aí fundo de papel para a gente capturar essa inflação. Então, eu acho que isso tem que ir balizando conforme o momento. Não tem uma fórmula mágica, assim. E eu acho que depende muito do perfil do investidor também, né? Porque às vezes o investidor é
ele vai menos em high yield, porque ele quer, né? Ele é mais conservador e isso faz diferença também na carteira. Agora, a gente viu esse momento ruim, né? Para os fundos de papel DEVA, HC, TR11, enfim, até o Iridium, que é um fundo super, tem liquidez, super conhecido, caírem. O que aconteceu? Porque tem muita gente que tem essa dúvida. E você acha que agora vale a pena investir? O que você pensa sobre isso? Eu acho que o momento inspira cuidados, né? Por que eles caíram tanto? Porque eles tiveram inadimplência, né? Então, são fundos, especificamente o HCTR, o Hectare e o DEVA, são fundos que tinham investimento basicamente em CRIs, que são títulos que financiam empreendimentos imobiliários. E CRIs lastreados em operações imobiliárias que trazem um componente de risco adicional. Quando o juro subiu muito, os empreendedores que tomaram essa dívida começaram a ter dificuldade de pagar. Pagar em dia, né? Pagar em dia e, consequentemente, o dividendo caiu. Então, sem me aprofundar no detalhe de cada fundo, mas eu acho que, como eu disse, né? Às vezes você acha que, não, o dividendo é o mais importante. Pô, mas esse dividendo, ele é sustentável? Não é sustentável? Faz sentido comprar esse risco ou não? Às vezes a pessoa compra porque fala, tá pagando 1,2% de dividendo. Tá bom, mas o que tá vindo atrás disso que você não tá vendo? Então, acho que tem que ser muito cuidadoso e não pode analisar pura e simplesmente pelo dividendo que tá pagando naquele mês. Você tem que ir muito mais a fundo para avaliar se um fundo faz sentido ou não na tua carteira. Agora, Lui, a gente tem aqui muitas pessoas que investiram no DEVA11, no HCTR, no VSLH, ou seja, fundos imobiliários de papel high yield, que estavam pagando muito acima da média, 20%, 25% ao ano. E aí, a gente viu recentemente alguns calotes acontecendo, isso é público, os próprios fundos imobiliários já colocaram isso dentro do seu RI, nos fatos relevantes. Agora sim, as pessoas têm um medo do seguinte, poxa, eu já tomei um prejuízo de 40%, né, no valor da cota. O cara fica ali segurando, né? Poxa, mas uma hora vai voltar, uma hora vai voltar. Você acha que isso é uma boa estratégia? Ou vale a pena ele pensar em fazer uma rotatividade de fundos ali? Então, também não dá para ser uma regra isso, né? Você pega um fundo que tem um grande prédio comercial. E aí, por uma pandemia ou algum outro motivo, 50% do prédio é devolvido. O dividendo vai cair pela metade. As cotas, os investidores começam a olhar e falar, tô pagando menos. Começa a vender e o preço desaba. Aí você fala assim, pô, eu compro esse fundo agora por 50% do valor patrimonial? Compra. Alguma hora, quer dizer, se o prédio é bem localizado, é um bom prédio. Tem qualidade, né? Se é um bom imóvel, compra. Agora, vamos supor que você tinha 2 prédios, um prédio pegou fogo, sumiu. Aí você fala assim, pô, perdeu o fundamento. Se caiu pela metade, talvez agora ele valha a metade. Exato. Então, esse negócio de, não, vou segurar porque um dia volta, não necessariamente. Tudo depende, no caso de fundos de papel, tudo depende da capacidade efetiva do gestor recuperar aquele crédito. Via de regra, esses créditos têm garantia real por trás, então tem imóveis, então é possível, provável que ele recupere parte dos créditos, ou eventualmente até o crédito integral, mas é mais difícil de prever. Então, quando você tem queda de rendimento por vacância, se forem bons imóveis, pode ser uma ótima oportunidade para comprar. Agora, queda de rendimento por inadimplência, aí você tem que dar um tempo e entender se aquela inadimplência de alguma maneira vai ser revertida ou não, para você decidir se você mantém aquele fundo na tua carteira ou não. Exato. Que o investidor tem uma mania que assim, né? Foi o que você falou. Cai 50% e ele não quer realizar o prejuízo. Porque ele fala, eu vou deixar aqui, uma hora vai subir. E foi o que o Lui falou. O que eu penso sobre isso, né? Se você quiser vender no prejuízo e colocar num outro fundo que você acredita mais, eu não vejo um grande problema. O problema é que o investidor fica com isso. Vai subir, eu não vou realizar o prejuízo. Então não tem problema. Se você não confia mais no fundo, eu, Carol, vejo, realizo o prejuízo e vai para outro.